seguinte, o Corinthians anunciou hoje oficialmente a contratação do zagueiro Gustavo Henrique. Gustavo Henrique foi anunciado hoje oficialmente como zagueiro do Corinthians. Vestiu a camisa do Timão, vestiu o manto alvinegro. É o Gustavo Henrique. Tá aí o Gustavo Henrique ao lado do Rubão, o Rubão, diretor de futebol do Corinthians, cumprimentando o Gustavo Henrique. Gustavo Henrique, mais um jogador que veste a camisa do Corinthians. E com isso o Corinthians terá 5 zagueiros para a temporada 2024. 5 zagueiros. Além do Gustavo Henrique, o Corinthians terá o Félix Torres, terá o Lucas Veríssimo, terá o Félix Torres, exatamente, o Gustavo Henrique, o Félix Torres, terá o Lucas Veríssimo, terá o Caetano e também o Raul Gustavo. São os 5 zagueiros que o Corinthians terá para a temporada 2024. O Corinthians está muito bem servido na zaga, né? Os nomes sugeridos pelo técnico Mano Menezes, boas contratações do Corinthians. Fica a expectativa em relação ao Félix Torres, se ele vai ou não treinar na próxima quarta-feira. Quarta-feira o Corinthians tem um outro jogo-treino contra o São Caetano. O Corinthians já teve um jogo-treino contra a União de Araras, venceu pelo placar de 4-0, e agora terá um outro jogo-treino contra o São Caetano. São Caetano também da Série A3 do futebol paulista. Fica a expectativa do Félix Torres jogar como titular para ser o titular do Corinthians no próximo domingo contra o Guarani. Próximo domingo já tem a estreia do Corinthians no Campeonato Paulista contra o Guarani na Neoquímica Arena. Félix Torres foi contratado para ser titular, é claro, a não ser que tenha algum problema na questão da documentação. Se não tiver problema na documentação, vai ser o titular ao lado do Lucas Veríssimo. E com o Félix Torres, o Corinthians passa a ter 7 jogadores estrangeiros. 7 jogadores estrangeiros do seu elenco. Ele está exatamente no limite. Ele não pode, em tese, contratar mais nenhum jogador. Em tese, porque na prática é diferente, eu explico para vocês. Ele até pode contratar mais do que 7 jogadores, só que daí tem que haver um revezamento no banco de reservas, né? O Corinthians não pode ter entre titulares e reservas mais do que 7 jogadores dentro de um jogo. Esse é o regulamento. Então, ele pode até contratar mais um jogador estrangeiro, mas ele vai ter que fazer o revezamento entre o seu elenco. Os jogadores hoje, estrangeiros que estão no Corinthians, são eles: o Félix Torres, zagueiro do Corinthians. Félix Torres, zagueiro equatoriano, zagueiro do Equador. Zagueiro da seleção do Equador, inclusive. O Diego Palacios, lateral esquerdo, também veio da seleção do Equador. Também é jogador equatoriano. Tem o Romero, né? O Romero, que é o paraguaio Romero, que é titular do time do Mano Menezes. Tem o Garro, Rodrigo Garro, que é argentino. Rodrigo Garro, que chegou agora no Corinthians e veio para ser titular também. Tem o Fausto Vera, que é argentino, por enquanto reserva, mas deve ser aproveitado este ano, se bem que estava como moeda de troca para outras negociações. Tem o Matias Rojas, que é paraguaio. Matias Rojas, que também é reserva. Está começando o ano como reserva, terminou o ano como reserva e está começando o ano como reserva. Vamos ver se o Matias Rojas vai responder aquilo que se espera dele dentro do Corinthians. E tem o Rafael Ramos, lateral direito português. Esse tem contrato até o meio do ano. Dificilmente vai ficar no Corinthians. Tanto é que o Corinthians está buscando um outro lateral direito, que vai ser o meu assunto a partir de agora. O Rafael Ramos está encostado no Corinthians e não vai ser aproveitado. Então o Corinthians continua nesse limite aí de 7 estrangeiros. Se o Rafael Ramos não for aproveitado, o Corinthians tem 6 estrangeiros. Pelo regulamento, pode aproveitar 7 estrangeiros. O Corinthians está atrás de um lateral direito para ser o reserva do Fagner. Para ser o reserva do Fagner. O Fagner é titular absoluto na cabeça do Mano Menezes. Tanto é que o Botafogo tentou contratar o Fagner e não conseguiu. O Corinthians nem abriu negociação com o Botafogo. O Fagner é o titular absoluto. Acontece que o Corinthians perdeu, por exemplo, o Bruno Mendes, que jogava por ali. Quando o Fagner não podia jogar, jogava o Bruno Mendes na lateral direita. E o Corinthians não renovou o contrato com o Bruno Mendes. O Bruno Mendes foi embora. Ou o Bruno Mendes não quis renovar o contrato com o Corinthians. O Léo Maná tem sido observado na Copa São Paulo de Futebol Júnior, mas ainda é garoto, né? Não é um jogador. O jogador ainda precisa amadurecer bastante para ser titular do Corinthians. E, então, portanto, o Corinthians fez uma proposta para o lateral direito Mateuzinho do Flamengo. Mateuzinho do Flamengo, lateral direito que está na reserva do Flamengo neste momento, é o lateral que o Corinthians pretende contratar. A proposta do Corinthians, a informação é do Vene Casagrande, tá? A informação é do jornalista Vene Casagrande. A proposta do Corinthians é por empréstimo. O Corinthians quer trazer o Mateuzinho por empréstimo e sem opção de compra no final do empréstimo. Mas o Mateuzinho também não tem sido aproveitado lá no Flamengo. Tem sido a terceira opção do técnico Tite como lateral direito do Flamengo. O Mateuzinho já topou a negociação. Ele já aceitou jogar no Corinthians. Resta saber se o Flamengo vai dar o aceite ou não para esta negociação.
Os diretores do Flamengo, o Marcos Braz e o Bruno Spindel, viajaram para a Espanha. Estão na Espanha tentando resolver a contratação do Luiz Henrique, justamente atacante que o Corinthians tem intenção de contratar. Mas o Augusto Melo já disse que não vai entrar em leilão. Né? Não vai entrar em leilão. Então a situação fica muito difícil para o Corinthians nesse momento, porque no momento em que os diretores do Flamengo estão na Espanha para tentar contratar o Luiz Henrique e os diretores do Corinthians estão aqui no Brasil, né, os diretores do Corinthians vão perdendo a vantagem nesse momento. O Corinthians ofereceu 2 milhões de euros na tentativa de empréstimo do Luiz Henrique. O Betis quer vender o jogador por 18 milhões de euros. O Corinthians ofereceu 2 milhões de euros, mais 12 milhões de euros por opção de compra. Mas o Flamengo, nesse momento, está na frente do Corinthians. O Flamengo que está indo para a Espanha, né? Tem os diretores indo para a Espanha para tentar contratar o jogador do Betis da Espanha. E o Corinthians, então, agora continua com as prioridades, né? De tentar as contratações de jogadores para o meio de campo e também para o ataque. Meia ofensivo e também atacante. Atacantes, 2 atacantes, né? Onde eu vou me perguntam, quem é o centroavante do Corinthians, Cereto? Quem é o centroavante do Corinthians? Eu não sei quem vai ser o centroavante do Corinthians, né? Mas por enquanto é o Yuri Alberto. Mas onde eu vou, todo mundo faz essa pergunta. O Corinthians quer mais um meia ofensivo, quer um ponta de velocidade e quer um centroavante. Sobre o Moscardo, continua um impasse entre Corinthians e Paris Saint-Germain. O Corinthians pediu para o Moscardo voltar imediatamente, porque o Paris Saint-Germain fez exames médicos do Moscardo e detectou um problema ósseo congênito no pé esquerdo. E por causa disso, o Paris Saint-Germain quer que o Moscardo faça uma operação, faça uma cirurgia, e só depois da cirurgia, da operação, é que ele quer concretizar a negociação depois da reavaliação médica. E o Corinthians está dizendo que não, que ou faz o negócio agora, ou não precisa mais fazer o negócio, que ele pode voltar para o Corinthians imediatamente e que depois ele será valorizado no futuro. Então fica esse impasse entre Corinthians, que pediu para o Moscardo voltar imediatamente, e entre o staff do jogador, que diz que não sabe, não tem essa informação. O staff do jogador e o Paris Saint-Germain dizem que não tem essa informação. Fica essa novela entre os dois lados. O que vai acontecer? O Moscardo volta para o Corinthians ou fica lá no Paris Saint-Germain? Lembrando que foi uma negociação de 20 milhões de euros, 100 milhões de reais, que ainda mais de 100 milhões de reais, que ainda não caíram, evidentemente, nos cofres do Corinthians. Faça o seu comentário aqui no canal do Cereto. Faça o seu comentário, eu leio todos os comentários. Deixa eu ver os comentários aí. Tenho todos os comentários para vocês. Vou ler aqui os principais comentários. O Anderson Rocha: para mim o Moscardo é um ótimo reforço e não vai se sentir psicologicamente abalado por causa da contratação da psicóloga. Moscardo vai jogar muito no timão. Alô, Anderson Rocha, um abraço para você, obrigado. O Marcelo Nascimento: mudou o discurso, não vê nenhuma estrela. Não é crítica, mas enfim, ele se tocou. Eu sempre pensei assim, precisamos de jogador que tem vontade, gana de vencer. Que Mané, Gabigol, Roger Guedes, estou fora. Ele está falando do Augusto Melo, que mudou o discurso em relação às contratações. Próximo comentário. Quem participa conosco? Luciano Garcia de Souza: é provável que o time não esteja pronto no Paulista, mas mesmo assim eu estou muito animado com esse começo de trabalho do Augusto Melo. Só nesses 14 dias do ano já posso falar que foi melhor que o do Duílio em todo o mandato. Agora nós, torcedores, temos que ter paciência até o time ficar pronto e começar a dar resultado. É isso aí. O próximo comentário. Quem participa conosco? Até que enfim, Hugo Ricardo: até que enfim o Corinthians está sendo bem dirigido. Se vier uma vaga para Libertadores para o ano que vem e o Augusto continuar sendo transparente e cumprindo o que foi dito, já estamos muito no lucro. A hora que a máquina começar a andar como tem que andar, aí já era. Questão de tempo para montarmos um baita time. Aí sim acabou a farra. Pô, tá otimista o Hugo Ricardo, hein? O próximo comentário, quem é que participa conosco? Eu tô aqui oficial. Cara, quando o presidente quer fazer coisas boas no clube, aparece patrocínio bom, o clube cresce. Assim que gosto de ver esse ano, o Corinthians vai ganhar títulos. Quando o presidente antigo tava, a gente não via a cor do patrocínio e nem títulos. Era uma tristeza. Esse aí tá revivendo o nosso Corinthians de antigamente. Ganhador em tudo. Opa! É isso aí, rapaziada. Muito obrigado. Faça a sua inscrição, deixe o seu comentário aqui no canal.